Começando a gravação, começando essa dica musical aqui, bacaninha, hein, gente? Então, vamos lá? Componentes da força resultante. Essa foi a última aula do caderno 2. Se vocês devem ter reparado, eu terminei já tudo do caderno 2, frente 1, frente 2 e frente 3. Hoje estamos iniciando o caderno 3 com a frente 1, aula 19, página 1, tá? Componentes da força resultante. Deixa eu só tirar um quadro aqui que está me atrapalhando. Prontinho. Componentes da força resultante. Pessoal, vamos lembrar de uma coisa, ó. Toda vez que você faz a curva com um carro, ó, estou fazendo uma curva, está representada aqui, ó, por essa trajetória roxa, tá vendo, ó? Pode ser que o meu carro não precisa nem ser uma curva, isso aqui pode ser uma lombada, tá? Eu posso fazer esta curva, posso passar numa lombada de 3 maneiras, pessoal. Como 3 maneiras? Pisando no acelerador, movimento acelerado, pisando no freio, movimento retardado, ou mantendo velocidade do carro constante. 3 maneiras, tá? Então, veja bem, esse exemplo aqui, ó, é quando a pessoa está fazendo com movimento acelerado. Então, a pessoa está passando na lombada ou fazendo a curva, ó, em movimento acelerado, tá? E ela está fazendo isso no sentido horário, ó, para lá, ok? Toda vez que você faz uma curva, você pode ter 2 forças atuando no seu carro. Uma é chamada de força tangencial, que a gente abrevia por FT, e a outra é chamada de força centrípeta, FCP. A soma das 2 forças, ó, paralela, paralela, te dá a força resultante no seu carro. Por isso que esse capítulo se chama Componentes da Força Resultante. A força resultante pode ter até 2 componentes. A tangencial, que é tangente ao movimento, ó, a reta tangente, e a centrípeta, que te puxa para o centro da trajetória. Como é que eu calculo, pessoal, a força tangencial? A força tangencial é a massa do seu carro vezes a aceleração tangencial. Mas o que é essa aceleração tangencial? É a velha conhecida de vocês. Como é que vocês calculam a aceleração? Variação da velocidade pela variação do tempo. Essa aceleração tangencial, gente, é aquele A também que aparece nas fórmulas do sorvetão, do vovô Ateu, do Torricelli. Então, se você está fazendo a curva, pisando no acelerador, você tem aceleração tangencial, que é a mesma coisa. Então, você tem uma força tangencial, ó, que te puxa para fora da trajetória. Se você fizer uma curva num movimento acelerado, acelerando, você pode, ó, cair pela ribanceira. Ela te puxa para fora da trajetória, ok? Mas a força centrípeta te puxa para o centro da trajetória. A soma vetorial das duas, ó, da tangencial com a centrípeta, é a força resultante. Só toma cuidado, gente, com uma coisa. Vamos supor que vocês calcularam a tangencial e a centrípeta. Faz de conta, ó, que a tangencial deu 2 e a centrípeta deu 3. Vocês vão fazer 2 mais 3 igual a 5? De jeito nenhum. Isso é soma vetorial. Soma vetorial, ó, quando os vetores formam 90 graus, olha aqui, ó, a tangencial com a centrípeta está formando 90 graus. Vetor formou 90 graus, você aplica o teorema de Pitágoras, tá? Ou seja, a força resultante ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos, que são a tangencial e a centrípeta. Então, muito cuidado com isso, tá? Então, FT é a componente tangencial da força resultante e FCP é a componente centrípeta da força resultante, ok? Ó, de novo, a força tangencial
massa vezes aceleração tangencial, e este A aqui, ó, é aquele A, de novo, do vovô ateu, do sorvetão, do Torricelli, ou A delta V sobre delta T. Portanto, se o movimento for circular e uniforme, o módulo da velocidade for constante, se a velocidade é constante, não tem aceleração, não tem força tangencial, ela vale zero, eu não represento, tá? Então, a força tangencial só vai existir quando o movimento for, ó, acelerado ou retardado, tá? O que é acelerado? Quando eu faço a curva pisando no acelerador, a velocidade vai aumentando, aumentando. E o que é retardado? Quando eu faço a curva pisando no freio do meu carro. Como é que você vai representar na trajetória? Muito fácil. Se o movimento é acelerado, gente, a força tangencial tem mesma direção e sentido da velocidade. Se o movimento for retardado, a força tangencial tem sentido contrário do V. Já já eu vou fazer um exemplo, tá? E a força centrípeta não tem segredo. O nome diz força centrípeta para o centro da trajetória. É aquela que te puxa para o centro da trajetória. Como é que você calcula a força centrípeta? Massa vezes aceleração centrípeta. O que é aceleração centrípeta? Velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Ou a velocidade angular ômega, aqui é um ômega, parece um W, tá? Ômega ao quadrado vezes R. Gente, não vão a vestibular nenhum sem saber essa fórmula da força centrípeta, cai direto. Decorem aí, força centrípeta, massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória, ou massa, velocidade angular ao quadrado vezes o raio, tá? Vamos pegar um exemplo, ó. Um móvel descrevendo um movimento uniformemente variado, retardado no sentido horário. Então, ele está fazendo uma curva, ó. Nesse pontinho aqui, ó, vocês vão me representar tudo, os vetores velocidade, força tangencial, força centrípeta e força resultante, tá? Então, vamos lá. Sentido horário, ó, horário a favor dos ponteiros do relógio. Como é que eu represento a velocidade nesse ponto? Você traça uma reta aqui, tangente ao ponto. É aquela reta que passa só por aquele ponto. Olha aqui, ó. Primeiro eu represento a velocidade. O pontilhado é a reta tangente, tá? Como o sentido é horário, ó, para lá, horário, então você está fazendo isso aqui, ó. Então, quando você chega nesse ponto, desse ponto para baixo. Então, esse vetor vermelho aqui representa a velocidade do meu carro quando eu passo nesse ponto que eu escolhi, tá? Em segundo lugar, nós vamos representar a força tangencial. Nesse exercício, eu dei como exemplo o movimento retardado. Retardado tem a força tangencial e velocidade em sentidos contrários. Ó, se a velocidade está para baixo, a força tangencial está para cima. Se fosse acelerado, vocês fariam esse vetorzinho roxo para baixo também. E se o movimento fosse uniforme, você não colocaria o vetor roxo porque ele não existiria, ok? Agora eu vou representar a força centrípeta, dirigida para o centro. Olha ela aqui, ó. Força centrípeta, dirigida para o centro da trajetória, tá? E agora eu faço a soma vetorial da centrípeta com a tangencial, ó. Paralela, paralela. Onde cruzou, eu tenho a força resultante que atua no meu carro. Então, se você está fazendo essa curva, a gente acompanha a setinha, ó. E eu quero que você represente neste ponto aqui, tudo que atua no seu carro está representado, ó. A velocidade do seu carro é representada pelo vetor vermelho, a força tangencial devido ao freio do carro te puxa para trás, a centrípeta te puxa para o centro e a resultante que atua no seu carro é esse vetor marrom, tá bom?
Tudo isso já foi falado na aula 19, que foi a última aula do caderno 2. Vocês não devem estar encontrando essa teoria aí, porque essa teoria está no caderno 2, tá bom? Tudo já foi falado, eu estou repetindo. Os exercícios desta aula estão na página 3, ok? Então, caderno 3, página 3, primeiro exercício. Santa Casa 2019. Um adulto brinca com uma criança, segurando-a pelos braços, fazendo-a girar de modo que seu centro de massa, olha o umbigo dela aqui, ó, centro de massa da criança, tá? Descreve um movimento circular e uniforme. Não tem força tangencial, só tem centrípeta, ok? O centro da trajetória, ó, 2 metros, tá? Os braços do adulto e da criança estão alinhados, formam um ângulo θ. Olha aqui o braço da criança, desculpe, o braço do adulto com o corpo da criança, forma um ângulo θ. Ele deu o seno cosseno de θ, tá aqui no texto, deu a gravidade 10, despreza a resistência do ar, ele pede a velocidade angular com que a criança está rodando. Gente, velocidade angular é o ômega, tá? O ômega, aquele que parece o W. O que eu fiz aqui, ó? Decomposição de forças. Ó, aqui é o centro de massa da criança. Tá vendo esse ponto aqui pretinho? Centro de massa? Olha ele aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. É o braço da pessoa que está rodando a criança. Ela exerce uma força na criança. Só que essa força está inclinada, o que eu faço? A sua decomposição na horizontal em x, fx, e a sua decomposição na vertical em y, fy. E aqui, ó, eu tenho o peso da criança, ok? Então, essa força aqui, ó, esquece, joga fora no lixo, joga fora essa força, gente. Só que você troca esta força pelas suas componentes Fx e Fy, beleza? Então, você tem 3 forças aqui, ó, Fx, Fy e peso. Só que se você olhar, ó, o Fy puxa para cima e o peso puxa para baixo, portanto, elas se anulam. A Fy é o próprio peso da criança. O que sobrou na criança? A Fx. Vocês estão vendo que a Fx aponta para o centro da trajetória? Gente, coloca uma coisa na cabeça. Isso é importantíssimo para o vestibular. Toda força que aponta para o centro da trajetória, apontou para o centro da trajetória, faz o papel da força centrípeta. Portanto, essa força Fx aqui, ó, é a própria centrípeta. Portanto, a Fy se anula com o peso, ó, Fy igual a peso. E a Fx é a força centrípeta neste caso, ok? Então, agora, ó, o que eu vou fazer, gente? Vamos lembrar que força centrípeta eu posso calcular como massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio, ou massa, velocidade angular, ômega ao quadrado, vezes o raio. Como nesse problema ele pediu o ômega, eu vou usar essa daqui. Se vocês olharem na figura, vou voltar um pouquinho, ó. Olha o ângulo θ. O cateto oposto a θ é o Fx, tá vendo? E o cateto adjacente a θ é esse pontilhado que é o Fy. Eu tenho Fx e tenho Fy, ó. O Fx é a centrípeta e o Fy é o peso. Então, o que eu vou fazer? Já que o problema me deu seno e cosseno de θ, eu vou calcular a tangente de θ. Então, a tangente de θ é Fx, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, Fy. Mas o que é Fx na página anterior é a centrípeta. O que é centrípeta? Massa, velocidade angular ao quadrado, vezes o raio. E a Fy, pela página anterior, é o peso do garoto, que é a sua massa, vezes a gravidade. Olha que interessante, gente, a massa do garoto cortou.
sobrou ômega ao quadrado vezes R sobre G. Tá aqui, ó, tá? Aí, o que que eu fiz? Como eu quero descobrir o ômega, eu joguei o G para o lado de lá multiplicando e o R que está multiplicando dividindo. Então, ficou ômega ao quadrado, G tangente de θ dividido pelo raio. O problema não me deu a tangente de θ, mas me deu o seno e o cosseno. Da matemática, nós sabemos que tangente é seno sobre cosseno. Então, o ômega ao quadrado ficou G seno θ, embaixo R cosseno θ. Tenho tudo, G, gravidade 10, seno θ está aí no enunciado 0,780, o raio está aí no enunciado do problema 2 metros, e o cosseno de θ também foi dado 0,624. Ó, gente, aqui eu fiz essa conta. 10 dividido por 2, 5. 0,780 dividido por 0,624 dá 1,25. 5 vezes 1,25 dá 6,25. Como o ômega aqui está ao quadrado, o ômega é a raiz quadrada de 6,25. Raiz de 6,25, 2,25. Lembra que velocidade angular, a unidade é radianos por segundo. Isso está na alternativa D de dado, tá? Pessoal, guardem esta aula, ela é muito importante para o vestibular. Sempre cai no vestibular assim para decompor forças, depois usar ou seno, ou cosseno, ou tangente, com centrípeta no meio. Ele pede a velocidade angular ômega ou a linear V. Se ele pedir a linear V, vocês usam essa, ó, mv ao quadrado sobre R, ok? Então, número 1, alternativa D de dado. Número 2, finalmente o momento mais aguardado pela plateia do Circo da Física, o Globo da Morte. É uma esfera de aço com 4 metros de diâmetro. Nós não vamos usar o diâmetro, olha aqui, ó, a gente usa o raio, então eu vou usar o raio, que é a metade de 4, ou seja, 2 metros. O coeficiente de atrito entre o pneu da moto aqui, ó, e o globo da morte, 0,20. 5 destemidos pilotos fazem manobras radicais com suas motos. No ponto alto da apresentação, o globo se abre, deixando a plateia apreensiva e extasiada. E 3 pilotos parecem flutuar no ar como suas motos, como mostrado na figura abaixo. No caso, o meu está aqui do lado, né? Adote o G igual a 10, despreze a resistência do ar, ele quer a velocidade angular mínima do piloto 1, tá? Esse piloto 1, ó, ele está fazendo isso no globo da morte, ele faz este movimento assim, ó, nesse plano aqui, ó, horizontal, tá? Então, qual é a velocidade dele quando ele está fazendo isso aqui, ó? Nesse plano horizontal, velocidade angular em radianos por segundo, tá? Então, eu desenhei o piloto nesse ponto crucial aqui, ó. Nesse ponto aqui, o que que acontece, ó? O peso puxa o piloto para baixo, mais a força de atrito entre os pneus da moto e o globo o segura ou puxa para cima. Como o movimento é circular, existe uma força que puxa para o centro da trajetória, que é a centrípeta. Essa força, gente, nesse caso, é a própria força normal. Quer ver, ó? Olha um minutinho aqui para o meu estojo. Faz de conta que o meu estojo é a moto, tá? E aqui, ó, o meu lápis é a normal. Sempre a normal aponta, sempre a normal forma 90 graus. Quando a moto está fazendo isso aqui, ó, ela está nesse ponto aqui, ó, olha a normal, apontando para o centro da trajetória, tá? Para o piloto não cair, a força de atrito o segura para cima e tem o peso que puxa para baixo, tá? Então, eu tenho essas 3 forças atuando na moto. Então, se vocês repararem, é um exercício muito parecido
com o exercício anterior. A normal é a centrípeta, massa, velocidade angular ao quadrado vezes o raio. E aqui a força de atrito é igual ao peso. O que é força de atrito? Coeficiente de atrito vezes a normal. O que é peso? Massa vezes a gravidade. Gente, olha que interessante, a normal aqui, ó, é a força centrípeta. Então, aqui no lugar da normal, eu troco por m ômega ao quadrado vezes r. Então, aqui, ó, ficou mi, coeficiente de atrito, e a normal, m ômega ao quadrado vezes r, igual a massa vezes a gravidade. A massa do motociclista em moto, ó, aparece dos dois lados, é cortada, tá? Esse mi e r que estão multiplicando ômega, eu passo dividindo. Então, ficou g do lado direito, dividido por mi vezes r. Gente, o g, a gravidade, foi dada 10. O mi foi dado no texto 0,2. Ele deu o diâmetro do globo da morte, 4 metros, então o raio é a metade, 2. 0,2 vezes 2, 0,4. 10 dividido por 0,4 dá 25. Como o ômega está ao quadrado, raiz de 25, 5 radianos por segundo, alternativa E. Essa é a mínima velocidade angular da moto para que ele não despenque do globo da morte, alternativa E. O número 3, gente, é um exercício da Escola Naval de pêndulo. Tem vestibulares que já dão a fórmula do pêndulo pronta, do período do pêndulo, tá? Esse daqui pediu para deduzir. Então, a figura mostra um pêndulo no qual um pequeno objeto de massa m, preso à extremidade inferior de um fio, move-se numa circunferência circular de raio r com módulo de velocidade constante. O fio tem comprimento L, ó, tá aqui na figura, massa desprezível, G é a gravidade, e sabendo que a relação entre a intensidade da força de tração aqui no fio, ó, F, e o peso é F igual a 4P. Qual o período do movimento, tá? Tem aluno que já decora a fórmula, já ia olhar aqui, já ia saber, né? Mas aqui nós vamos deduzir a formulinha do pêndulo. O que eu vou fazer com essa força aqui, ó, de tração no fio? Vou decompor aqui, ó, em X e em Y, tá? Que é o que eu vou fazer na próxima página, ó. Vocês estão vendo que é muito parecido com aquele primeiro exercício do menino que está sendo rodado pelo adulto, ó. A força aqui de tração na corda, F, eu fiz a sua decomposição em X, Fx, e a sua decomposição em Y, Fy, e aqui é o peso da bolinha do pêndulo. De novo, gente, Fy é igual ao peso, tá aqui, ó. Fy é o peso, que é m vezes g. E o Fx aponta para o centro da trajetória. De novo, tudo que aponta para o centro da trajetória faz o papel da força centrípeta. Portanto, o Fx é a própria centrípeta. O que é centrípeta? Massa, velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Guarda isso daí. Olha esse ângulo aqui, ó, que o problema te deu, θ. Você tem o cateto oposto a θ, ó, que é o raio da trajetória. E aqui, ó, é o ângulo reto, vocês estão vendo que eu tenho aqui a hipotenusa, que é o comprimento do fio L. Então, se eu fizer seno θ, cateto oposto R sobre a hipotenusa L. Só que se você pegar esse triângulo menorzinho aqui, ó, esse ângulo também é θ. Se você fizer seno θ, cateto oposto é o Fx, tá aqui, dividido pela hipotenusa, que é o F, força de tração no fio, tá aqui. Então, eu igualei, ó, o seno θ, que é isso, e o seno θ, que é isso, eu igualei, ó, R sobre L igual a Fx sobre F, tá? Gente, o Fx, olha aqui, é a centrípeta,
que é m ômega ao quadrado vezes r. Está aqui, tá? Dividido por f. O r daqui cortou com o r daqui. Aí eu multipliquei em cruz, ó. L, m, ômega ao quadrado. Tá aqui, ó. L, m, ômega ao quadrado. Aqui o r cortou, sobrou 1 vezes f, f. L e m estão multiplicando, passei dividindo, tá? Então, o ômega ao quadrado ficou F, que é a força de tração no fio, dividido por L, o comprimento do fio, vezes a massa da bolinha. Guarda isto, tá? Pelo texto, ele está dizendo que essa força de tração aqui no fio é 4 vezes o valor do peso da bolinha. O que é peso da bolinha? Massa vezes a gravidade, tá? Gente, o que eu fiz aqui, ó, com o ômega? Vamos lembrar de uma coisinha aqui, ó, embaixo? Vem só aqui um pouquinho, ó. No movimento circular uniforme, o ômega, que é a velocidade angular, ela é calculada como 2π dividido pelo período. Eu elevei tudo ao quadrado aqui, ó. Então, ficou ômega ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, π ao quadrado e o t período t ao quadrado, tá? E aqui, esse ômega ao quadrado aqui, ó, esse ômega ao quadrado aqui, eu substituí, ó, o F, olha o F aqui, ele vale 4mg. Então, aqui no lugar do F, ó, 4mg, dividido por LM. MM cortou, sobrou ômega ao quadrado, 4g sobre L. Esse ômega ao quadrado eu igualei com este ômega ao quadrado aqui, ó, para eu achar o período, que é o que ele pede. Então, vai ficar na próxima página. Espera aí que eu vou dar um clique aqui para voltar à aula, gente. Só um minutinho. Pronto, acho que voltou aqui, pessoal. Só um instantinho aqui. Pronto, vocês estão me ouvindo, gente? Sim. A aula caiu e aí eu dei um clique aqui, ela voltou. Temos mais 10 minutos. Tá dando para me ouvir? Tudo certo? Sim. Pessoal, tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo, Beth? Ah, obrigada. Então, vamos lá. Tudo. Deixa eu só fechar aqui esse quadro. Então, ó, agora eu vou igualar este ômega ao quadrado com este ômega ao quadrado aqui, tá? Deu tempo de vocês copiarem? Posso passar para frente? Então, vamos lá. Pode. Então, igualando, ó, 4π ao quadrado sobre t ao quadrado igual 4g sobre L. O 4 daqui cortou com o 4 daqui, multipliquei em cruz. T ao quadrado vezes g, tá aqui. Π ao quadrado vezes L, tá aqui. O g está multiplicando, passei dividindo, tá? No caderno de vocês, gente, ele faz o seguinte, ó. Como o t aqui tá ao quadrado, ele colocou isso daqui, em vez de colocar a raiz quadrada, ele colocou isso aqui, ó, elevado a 1 sobre 2, que está na alternativa D. Mas a maioria dos vestibulares coloca a fórmula do período como raiz quadrada disso aqui, né? Π ao quadrado, LG. E o π pode cair fora da raiz. Então, o período é π raiz quadrada de L, o comprimento do fio, dividido por G, aceleração da gravidade, tá? A maioria dos vestibulares colocam a equação do período desta maneira aqui, tá? Então, eu coloquei das duas maneiras para vocês saberem aí que existe, tá bom?
Então, vamos lá, gente. Continuando aqui, número 4. Em um parque de diversões, existe um rotor formado por um cilindro vertical oco que tem movimento de rotação em torno de um eixo vertical que passa pelo seu centro. O diâmetro do cilindro, 8 metros. Então, ó, 4 metros é o raio. Sua frequência de rotação, 45 RPM. Então, ele roda, ele faz 45 giros em 1 minuto. 45 RPM, rotações por minuto. Quando o piso é retirado, as pessoas ficam grudadas na parede interna do cilindro. Qual o valor mínimo do coeficiente de atrito entre as pessoas e a parede para que elas não escorreguem? Adote π igual a 3 e a gravidade 10. Gente, eu já fiz uma coisa aqui, ó. Frequência, 45 rotações por minuto. Isso é a mesma coisa que você escrever 45 rotações barra por minuto. 1 minuto, 60 segundos. 45 dividido por 60, 0,75 Hz. Gente, uma coisa importantíssima aqui. Rotações por segundo, volta por segundo, ciclo por segundo. No caso da bicicleta, pedalada por segundo. Tudo que for por segundo sai em hertz. Então, a frequência é 0,75 Hz. Daqui eu já calculei a velocidade angular. Lembrando lá do movimento circular, a velocidade angular é 2π vezes f. O π aqui, ó, ele pediu para adotar 3. E a frequência, acabei de calcular, 0,75. 2 vezes 3 vezes 0,75, 4,5 radianos por segundo. Já deixei pronta a velocidade angular do rotor. Então, ó, olha aqui a pessoa. Por que ela não escorrega? O peso a puxa para baixo, mas a força de atrito a segura para cima. A normal, ó, de novo, puxa para o centro da trajetória. A normal é a própria centrípeta, massa, velocidade angular ao quadrado vezes o raio. E a força de atrito é igual ao peso. De novo, gente, o que é força de atrito? Coeficiente de atrito vezes a normal. E a normal, ó, é a centrípeta m ômega ao quadrado vezes r. E o peso da pessoa, m vezes g, tá? A massa da pessoa cortou, sobrou mi ômega ao quadrado r, g. Como aqui ele quer o mi, ó, eu passei o ômega ao quadrado r dividindo. O g é 10. O ômega, calculamos na página anterior, deu 4,5. Como aqui ele vai ao quadrado, 4,5 vezes 4,5 dá 20,25. E o raio do rotor, 4. 20,25 vezes 4 dá 81. 10 dividido por 81 dá 0,12, alternativa C. Tá? Pessoal, essa aula, repetindo, ela é muito importante. Guardem esta aula, não joguem fora. Estudem esta aula para o vestibular, porque ela sempre cai esse tipo de exercício com força centrípeta, que se iguala com a normal. Vocês viram que no problema anterior ele pediu a velocidade angular, nesse ele pediu o coeficiente de atrito, tá? É bem importante essa aula, tá? Ó, essa dica musical, hein? Sensacional, gente.